Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai, daremos início à leitura do 79º dia, seguindo nos livros de Números, capítulo 30, versículo 1 ao capítulo 31, versículo 54. Livro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 ao 30. Salmos, capítulo 63, versículos 1 ao 11. E Provérbios, capítulo 11, versículos 20 e 21. Amados, antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua providência, pela tua proteção. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos totalmente errantes, dependentes de ti e da tua misericórdia. Pedimos que nesse momento o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, para que ele nos dê o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade, para que nós não sejamos enganados, mas tenhamos o conhecimento e a sabedoria do nosso Pai. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Números, capítulo 30, versículo 1 ao capítulo 31, versículo 54. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da sua abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar ainda sob seus votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, e seu marido, ouvindo-o, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, o Senhor a perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, mas não lhe disse nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e a sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. O Senhor
disse a Moisés: Vingue os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: Armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel, foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, também de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: Por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor. No caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º dia e no 7º. Purifiquem-se a si mesmo e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todos os artigos de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro, e ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros e depois poderão entrar no arraial. O Senhor disse a Moisés: Façam a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra
e a outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor, de cada 500 cabeças uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e entregue isso aos levitas, que têm a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 71.000 jumentos e 32.000 pessoas, as mulheres que ainda não tinham tido relações com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número 337.500 ovelhas. O tributo em ovelha para o Senhor foram 675, e os bois foram 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500, em bois, 36.000, em jumentos, 30.500, e em pessoas, 16.000. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham ao seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhes disseram: Estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 ao 30. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias,
ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou-o para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o seu Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Livro de Salmos, capítulo 63, versículos 1 ao 11. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário,
para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Livro de Provérbios, capítulo 11, versículos 20 e 21. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Irmãos amados, e aqui finalizamos mais uma leitura bíblica. É um prazer ler as Escrituras para todos vocês. Amanhã nós nos vemos para o próximo estudo. Um beijo e que Deus os abençoe.